Vocês lembram? Os exercícios que nós fizemos. Fizemos o exercício 1, mostrando a aplicação ali do conceito de calor sensível. Lembrar aqui que é o calor sensível, né? Quando eu tenho alteração de temperatura de um certo ambiente ou de uma certa substância. Calor latente quando eu tenho mudança de fase. Então, a gente pode utilizar esses dois tipos de calor ou a junção deles. O seguinte que nós fizemos foi o exemplo 2, que é exatamente a aplicação do uso de tabelas de vapor. Quais as tabelas de vapor que eu tenho? Eu tenho a tabela de vapor saturado e tenho a tabela de vapor superaquecido. O que seria vapor saturado? Numa faixa de temperatura e pressão, ele está ali no seu estado de saturação, que qualquer mudança ali de pressão ou de temperatura, ele vai mudar de fase. É quando a gente fala que eu tenho ali meu patamar de mudança de fase. O vapor superaquecido, ele está numa certa pressão, com uma temperatura acima da sua temperatura de saturação. Esse vapor superaquecido, quando ele vai ali ser condensado, ele tem uma liberação a mais de energia, que é a energia na forma de calor sensível. Então, esse exercício aqui do exemplo 2, vimos aí a aplicação das tabelas de vapor. Só para retornar aqui, o que são as tabelas de vapor? A tabela 1, que é a tabela de vapor saturado, em que sempre lembrar que estou falando de vapor de água pura, saturado. Em cada pressão eu tenho uma temperatura e as propriedades termodinâmicas. Que propriedades termodinâmicas que são dadas aqui? Meu volume específico, que é o inverso da massa específica. A entalpia, que é a quantidade de energia interna que aquela substância tem em cada sua condição ou líquida ou vapor, e a entropia. Com essa tabela aqui de vapor, só olhando para ela, eu sei que quanto maior a minha pressão, quanto mais eu vou aumentando a pressão no meu sistema, maior é a temperatura ali de ebulição da água, no caso, porque é uma tabela de vapor saturado de água. Com isso aqui, a gente consegue prever as outras propriedades. A outra tabela que vimos é a tabela de vapor superaquecido, em que eu tenho aqui as condições de pressão e temperatura quando ele está saturado e as temperaturas que a gente fala de superaquecimento. Então, mostrando aqui, na pressão de 10 kPa, a temperatura de saturação é 45,81. Então, tudo que estiver 45,81 graus Celsius está em caso de superaquecimento. Nesse caso aqui, então, se estiver 100 graus Celsius, 150, eu tenho um vapor superaquecido. Da mesma forma que a tabela de vapor saturado, eu consigo ver aí as propriedades de volume específico, entalpia e entropia, que é esse Szinho que temos aqui. Seguindo aqui, então, esse foi, então, o exemplo 2, que vimos de aplicação da tabela de vapor. Aqui, agora, o exemplo 3, vimos o balanço de energia com um componente, quando eu tinha ali a junção, uma mistura de dois componentes, e a uma certa pressão, nós calculamos ali as condições de calor que eu precisava para fornecer, para conseguir produzir um certo vapor com uma característica. O outro exercício, que foi o exercício 4, quando eu tenho aqui o balanço de energia com dois componentes. Quais eram esses dois componentes? O etano e o N-butano, em que eu tinha um aquecimento. A diferença aqui é que eu vou fazer exatamente o balanço de energia para os dois componentes presentes aí no meu processo, que é o N-butano e o N-etano. Aqui só um parêntese, viu, gente? Uma das coisas que eu notei, dos trabalhos que eu já corrigi, sempre é importante, lá já no balanço de massa, eu já ter os componentes daquela minha corrente. O que seria isso, né? Vamos pensar aqui que eu tenho uma corrente de entrada, está entrando no meu evaporador. O evaporador, ele remove água e vai produzir uma solução mais concentrada. Então, para eu saber aqui quanto de água vai sair
Não é simplesmente eu chegar e falar assim, 20% de água vai sair aqui. Só que eu não sei quanto de água tem aqui na entrada. Porque desde o início eu tenho que vir lá e falar, vamos pensar que o meu produto aqui fosse açaí. Então eu falo que açaí, o fruto de açaí, ele tem X% de casca, com alguma quantidade de umidade, X% de polpa e alguma coisa de semente. Nessa minha polpa, ela tem uma certa quantidade de água, então, para eu saber depois ali o tanto que vai remover. Se eu não tiver essa minha composição configurada desde o início do meu processo, eu não consigo depois chegar ali, fechar no meu balanço de massa e, consequentemente, no balanço de energia, porque um está ligado ao outro, né? Se eu não tenho um balanço de massa correto, eu não consigo fazer o balanço de energia correto. Por quê? A energia, aqui nesse nosso sistema de escoamento, de transformação, vai depender da massa, da vazão mássica que está entrando e saindo do meu processo. Então, o balanço de massa e o balanço de energia estão atrelados aqui no nosso processo. Aí fizemos esse com 2 componentes e o último que nós fizemos foi esse balanço de massa e energia simultâneos, porque eu só consegui calcular a massa, a vazão mássica do vapor superaquecido produzido através da aplicação do balanço de energia. Aí hoje eu separei mais 3 exercícios para fazermos. O primeiro deles é um exercício que tem uma turbina, depois um outro bem mais simplesinho com aquecimento, e depois um outro que a gente vai fazer ali a troca de calor de um ácido glucônico. Aí, o que é esse primeiro exercício? Ele já fala, então, eu tenho 500 kg por hora de vapor movimentam uma turbina. O vapor entra na turbina a 44 atm e 450 graus Celsius com uma velocidade linear, então quer dizer que é uma velocidade de escoamento em linha reta, de 60 metros por segundo. E sai por um ponto 5 metros abaixo da entrada. Então, o que eu tenho? Eu tenho um delta de altura aí de 5 metros. Na pressão atmosférica, né, porque ele está saindo ali na pressão atmosférica, e a uma velocidade de 360 metros por segundo. A turbina fornece trabalho no eixo com uma taxa de 70 kW e a perda de calor na turbina é estimada em 10 vezes a quarta quilocalorias por hora. Aí, o que ele está me pedindo? Ele está pedindo que eu calcule a variação na entalpia específica associada com o processo. Aí, a primeira coisa, né? Lidei com esse exercício aqui, o que eu preciso para resolver esse exercício? Primeira coisa, então, eu vou fazer o esquema do exercício, para depois a gente pegar o que está faltando de informação, ou o que eu preciso de informação. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma corrente de entrada, que ele me fala que é 500 quilogramas por hora, está entrando na condição de 44 atm e 450 graus Celsius, numa velocidade de 60 metros por segundo. Vai entrar nessa minha turbina, entrou aqui na minha turbina, e vai sair os meus 500 quilogramas por hora a 1 atm, que está saindo aqui a pressão atmosférica, tá? Quem tiver com dúvida, e com 360 metros por segundo. Como que eu coloco aqui que vai sair 5 metros abaixo? Vou colocar aqui, então, aqui, só uma representação aqui, que isso aqui é um delta de altura de 5 metros. Para ficar mais fácil que não ficar, vou colocar outra cor, colocar no verde aqui. Então, eu tenho aqui uma diferença de altura entre a entrada e a saída de 5 metros. Acima ou abaixo, né? Ele falou aqui, ó, ele sai por 5 metros abaixo da entrada. Então, por isso que eu coloquei que foi para baixo. Então, 5 metros. Além disso, o que mais o exercício ele me falou? A turbina fornece trabalho no eixo com uma taxa de 70
quilowatts. Então, eu tenho aqui um trabalho de WS 70 quilowatts. E eu tenho um calor liberado de 10 elevado à quarta quilocaloria por hora. Aí ele quer calcule a variação na entalpia específica associada com o processo. Então, ele já está me falando que vai ter uma variação de entalpia, que é o que a gente vai ter que calcular nesse caso desse exercício. Até aí, alguém tem alguma dúvida? O que eu preciso aqui? Primeira coisa, eu vou escrever o balanço de energia, a equação do balanço de energia, que eu sei que o calor envolvido menos o WS é igual a variação de entalpia mais a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial gravitacional. E o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o ΔH. Então, eu vou pôr aqui, ó, ΔH, que é o que ele quer, é igual a Q menos WS menos delta EC menos delta EP. Só passei para lá. Então, aqui já consigo determinar que o ΔH, que ele quer que eu calcule, vai depender do calor, do trabalho, da variação de energia cinética, da variação de energia potencial gravitacional. Vamos um por um aqui, né? Calor. Eu tenho? Tenho, né? Porque ele já me falou aqui quanto que é o calor. Outra coisa aqui, viu, gente, que eu não coloquei, mas se vocês acharem melhor, porque sempre lembrar, né? Lembra lá da convenção do sinal, quando eu tenho calor saindo é negativo, calor entrando no meu processo é positivo, trabalho saindo aqui no meu processo é positivo, trabalho entrando no meu processo é negativo. Lembram lá da convenção de sinal? Que aqui, ó, é importante, como eu coloquei aqui calor saindo aqui, então era importante ter colocado um menos aqui para a gente não errar. Calor liberado é sempre negativo. Aí, só para uma coisa que a gente precisa saber aqui ele está me dando metros por segundo, quilogramas por hora, quilowatts, quilocalorias por hora. E a gente vai fazer uma soma, uma subtração aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa é transformar tudo por uma unidade só. Então, o melhor aqui é a gente transformar, sempre tentar trabalhar com SI. Então, se eu for trabalhar com SI, primeira coisa, vamos transformar a vazão mássica aqui em quilogramas por hora em quilogramas por segundo. Então, eu já vou fazer aqui, ó, transformação ou transformações, né, de unidade. Qual a primeira dela? Vazão mássica. Minha vazão mássica é 500 quilogramas por hora, vezes 1 hora, 3.600 segundos. Isso aqui, se vocês fizerem, vai dar 0,139 quilogramas por segundo. Outra transformação que podemos fazer é o que ele já me dá aí do calor, que já é o primeiro. O calor é dado menos 10 à quarta quilocalorias por hora. Foi o que foi dado aqui no meu exercício. Então, eu vou transformar aqui, ó, 1 hora, 3.600 segundos, vezes, quem lembrar aqui, quanto que eu tenho de caloria, né? 1 caloria, 4,186 joules. Agora, se eu quiser quilocalorias, né? Se eu quiser fazer a transformação, por que que eu vou ter caloria? Ou então, se vocês acharem melhor, né? 1 vezes 10 a terceira, 1 quilocaloria vai ser que eu tenho aqui 0,4,186 quilojoule. Vezes quilojoule. Aí eu tenho que a minha transformação de unidade aqui, quilogramas por quilogramas, calorias por caloria, eu vou achar quilojoule por segundo, que vai dar
aí o menos 11,6 quilowatts. Então, por enquanto, aqui só a transformação de unidade. Essa aqui, às vezes, o que ficou faltando no exercício, gente, foi exatamente indicar aqui que uma caloria é igual a 4,186 joules, tá? Quem tiver dúvida aí, essa transformação aí, possivelmente vocês usaram já em fenômenos. Até aí, alguma dúvida? Então, fiz aqui, já tem o calor, já tem a primeira unidade. O WS eu não preciso, porque é 70 kW, já está na unidade. Agora eu vou fazer o delta da minha energia cinética. Então, o delta da energia cinética, eu sei que é o quê? Vazão mássica sobre 2, VF ao quadrado, menos VI ao quadrado. Velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Eu sei que o quê? A minha vazão mássica, 0,139 quilogramas por segundo. Vou colocar aqui, tá? Vezes 1/2, para ficar mais fácil. Vezes a velocidade final, 360 ao quadrado, menos... Quanto que é a minha velocidade inicial? Então, 360 e a minha inicial, 60. Menos 60 ao quadrado. E lembrar que aqui é metro ao quadrado, segundo ao quadrado, porque eu estou colocando tanto a velocidade ao quadrado, como ali as minhas unidades. Tomar muito cuidado com isso aqui, viu, gente? Na hora que eu faço ΔH, 360 menos 60 ao quadrado é totalmente diferente disso que eu acabei de fazer, porque que entra aqui num produto notável. Então, é velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, que é o que a gente fez aqui. Fazendo isso daqui, na hora que eu fizer a multiplicação, vai dar quilogramas, metro quadrado, segundo ao cubo, que é a unidade que nós já conhecemos aí, que é de watts. Então, se eu fizer essa multiplicação, vai dar, deixa eu fazer ela aqui já, 360 ao quadrado, menos 60 ao quadrado, vezes 0,139, divide por 2. Dá 8.757 quilogramas metro ao quadrado, segundo ao cubo, que é 8,5075 quilowatts. Então, eu já coloquei o quilo, né, quer dizer a 10 a terceira, watts, porque quilograma metro ao quadrado é a unidade de watts. Sabendo isso aqui agora, voltando aqui na minha equação, agora eu vou voltar aqui e achar a variação da minha energia potencial gravitacional. Então, delta EP, eu sei que é mg delta H. Aqui de novo, tá, Gabriela? Ó, delta é um pontinho aqui, porque eu estou falando de vazão mássica. Então, vai ser a taxa de variação de energia potencial gravitacional, porque vai dar uma energia por tempo. Por que é vazão mássica? Que eu tenho lá de delta H, ou delta Z, ou delta Y, tá? O que vocês acharem melhor. Eu sei que a minha altura inicial é 0 e minha altura final é menos 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Delta EP vai ser 0,139 quilogramas por segundo, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0. Na verdade, 0 não, né? É a final, que é menos 5, mais, que seria menos 0, né? Final menos inicial, que dá exatamente menos 5. Então, o que eu tenho aqui? Delta é P, vou multiplicar 0,139 vezes 9,81 vezes menos 5, eu vou ter aqui o valor de, fazer aqui, 9,81 vezes 5 vezes 0,139. 6,81
aqui faltou o negativo, tá? Esse aqui é um sinal de negativo. Menos 6,81 quilogramas metro quadrado segundo ao cubo. Aqui, então, dá watts. Se eu quiser colocar na mesma unidade até agora, que é quilowatts, então é menos 6,81 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Só para manter o mesmo padrão. Então, pelo balanço de energia, delta H, o Q menos WS, menos delta EC, menos delta EP. Vou colocar aqui os valores. O nosso valor de calor foi, passou, menos 11,6, menos 11,6 quilowatts, menos 70 quilowatts, menos 8,75 quilowatts, menos com menos, mais 6,81 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Daqui eu vou achar que o delta H é igual a menos 90,3 quilowatts. O que é esse delta H aqui? Com um negativo aqui esquisito. Que é a entalpia, ele quer a entalpia específica. Lembrar, então, lembrando que delta H é igual a vazão máxima vezes H2 menos, ou que eu não chamei de 2, né, eu chamei de final, menos inicial. Então, eu sei que H final menos H inicial vai ser igual a menos 90,3 quilowatts dividido por 0,139 quilogramas por segundo. Aqui eu vou ter, então, que H final menos H inicial vai ser igual a menos 650 kJ por quilograma. Por que quilojoule por quilograma? Se vocês for lembrar aqui, o que é quilowatts? Quilowatts é igual a quilograma, metro quadrado, segundo ao cubo. Se estiver cortando aqui embaixo por quilograma por segundo a menos 1, corta quilograma, quilograma, vai dar lá meu quilojoule por quilograma, tá? Que é o valor que eu tenho de entalpia específica que o exercício me pediu. Então, ele pediu a entalpia específica que é alterada aí no meu processo, que vai ser final menos inicial, a gente achou que é menos 650 kJ para cada quilo que eu tenho ali no meu processo. Alguma dúvida? Aqui também, às vezes, vocês acharem melhor, coloca assim, ó. O que é quilowatts? Quilojoule por segundo. Estou colocando errado aqui, por segundo, que é quilowatts. Então, corta um, corta outro, já tem ali meu valor de quilojoule por quilograma. Bem simples esse exercício aqui. Gisele, Não pode perguntar. por que é menos 5? Eu não entendi. O da energia potencial gravitacional, né? É. O que o enunciado ele me fala aqui, ó? 500 kg por hora de vapor movimenta uma turbina. O vapor entra na turbina a 44 atm e 450 graus Celsius, com uma velocidade de 60 metros, e sai por um ponto 5 metros abaixo da entrada. Então, quer dizer, ele entrou uma altura e está saindo 5 metros abaixo. E sempre quando o exercício ele me pede, né, sempre quando eu tenho delta, um delta x, é sempre x final menos x inicial. Então, aqui agora eu vou marcar aqui de cinza, que lá eu chamei de H, aqui meu H é igual a 0, ou seu Y igual a 0, é nesse ponto, 0 metros.
E ele está falando que ele sai, então meu HI, que é o H inicial, o Y inicial é 0. Ele sai abaixo do que ele entrou, 5 metros. Então, meu H final é 5 e o meu AY final é 5, só que como ele está abaixo, é menos 5, menos 5 metros. Por quê? Tem que lembrar aqui, né, no nosso plano cartesiano, está cortando aqui meu eixo Y. Se aqui é 0, 0 para Y, tudo que tiver abaixo dele é negativo, tudo que tiver para cima é positivo. Então, por isso, na hora que ele fala que está abaixo, então quer dizer que é menos 5. Aí, por isso que na hora que eu vou calcular aqui o delta é P, que é a vazão máxima vezes G vezes o delta H, eu sei que é a vazão máxima vezes a aceleração da gravidade, e o delta H é o quê? É o H final menos H inicial. Qual que é o nosso H final? É menos 5, ele está abaixo do zero, menos o meu inicial, que é 0, então dá menos 5. Compreendeu agora? Beleza. Gisele, Oi. por que você colocou o Q como menos 11,6? O Q aqui, né? Embaixo. Menos 11,6 aqui, né? É. Aí, o que o exercício também me fala? A turbina fornece trabalho no eixo com uma taxa de 70 kW e a perda de calor na turbina é estimada em 10 elevado à quarta calorias por hora. O que é perda de calor? Tá? Quer dizer que eu estou perdendo energia para o meu sistema. Sempre calor liberado é calor negativo. Vocês lembram quando eu utilizo essa equação aqui do balanço de energia? Quando eu coloco esse Q menos WS, eu tenho que utilizar a convenção do sinal. Quando o calor for liberado, ele é negativo. Quando o trabalho for realizado da vizinhança sobre o sistema, é negativo, né? Da vizinhança sobre o sistema, trabalho negativo. No nosso caso aqui, o que é? A turbina é sempre um trabalho positivo, porque ela realiza trabalho sobre as vizinhanças. Então, o trabalho dela é positivo. Que lá, na verdade, se tornou, né, um número negativo, porque aqui o quê? É o calor menos o WS. Então, quando eu sempre for aplicar essa equação aqui do balanço de energia, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que utilizar a convenção dos sinais para calor e para trabalho. E sempre quando eu tiver calor liberado ou perda de calor do sistema, quer dizer que o sistema está liberando energia. Então, por isso que esse calor é negativo. E no nosso caso aqui, o nosso trabalho é positivo, porque a turbina realizou trabalhos sobre as vizinhanças. Tanto é que ela fala aqui, ó, o enunciado fala, a turbina fornece trabalho no seu eixo com uma taxa. Ela não recebe. Turbina sempre positivo, bomba sempre negativo, tá, gente? Entendeu, Raquel? Entendi. Isso da turbina ser sempre positiva e a bomba sempre negativa, é sempre? Sempre. Posso anotar aqui, se for bomba, eu vou Pode. pôr negativo. Pode. Então tá bom. Obrigada. É porque, na verdade, o que acontece? O que é o princípio da turbina e o que é o princípio de uma bomba? O que é a bomba? É um equipamento mecânico que vai fornecer energia para o meu sistema. Então, ela o quê? Ela vai pegar lá e vai realizar trabalho para que eu tenha um escoamento. No caso dessa equação, tá? Então, por isso que a gente adota que o trabalho lá de uma bomba, nesse caso, é negativo. Porque ela vai me fornecer energia, tanto é que vai transformar aqui para positivo, menos com menos dá positivo. Ela fornece energia para que eu consiga vencer a variação da energia cinética, vencer a variação da energia potencial gravitacional, a gente vai ver que vai ter a junção do ΔH com o Q, que é a perda de carga. Então, eu tenho que vencer perda de carga, energia cinética e energia potencial gravitacional, no caso da bomba. Agora, no caso da turbina, o que é o princípio dela? É um equipamento que tem lá. Minha vizinhança está realizando certo trabalho sobre ela e ela consegue pegar aquela energia e depois ela vai ser transformada em uma outra forma de energia, que é, vamos pensar assim,
que é a hidrelétrica lá de Itaipu? Eu não tenho várias turbinas. O que acontece naquela turbina? Eu tenho uma queda d'água, que é uma variação de energia potencial gravitacional, faz com que aquela queda d'água em cima da turbina faz com que ela realize trabalho. Então, ela realiza trabalho e você consegue acumular aquela energia que ela realizou. Então, por isso que fala que o trabalho dela é sempre positivo. E o trabalho da bomba sempre negativo, quando a gente tem a convenção desses sinais. E o calor também é sempre importante. Calor sempre liberado é calor negativo, calor sempre absorvido é calor positivo. Exemplo disso aí, como que eu sei por que o calor é positivo quando absorve? Eu tenho que, se eu quero aquecer uma água, lá da temperatura ambiente hoje de 22 até 100 graus Celsius, eu tenho que o quê? Absorver, aquela água tem que absorver calor. Então, para isso, eu tenho que fornecer calor. Agora, vamos pensar o contrário, né? Se eu quero lá transformar, chegar e fazer com que a água vire a cerveja, né? Vamos colocar assim, que hoje é terça-feira, quase sextou, né? Tô brincando. Mas a cerveja, eu quero da temperatura ambiente que ela fique gelada. Eu não vou fornecer calor, eu não vou lá aquecer ela, eu tenho que remover calor. Então, o líquido cerveja tem que liberar calor para o ambiente para que ele mude a sua fase ou vai diminuir de temperatura. No nosso caso, a gente só quer mudar de temperatura. Então, o calor lá dentro da cerveja tem que ser liberado. De certa forma, lá a gente utiliza um líquido refrigerante, no caso das indústrias, ou no nosso caso cotidiano, a gente coloca num ambiente com uma temperatura menor, que é ali o refrigerador, o freezer, para que tenha exatamente o calor que está sendo liberado lá da cerveja, ele vai ser convertido lá, vai ser absorvido pelo gelo da geladeira, o ar que tem lá, você consegue fazer essa troca térmica. Então, sempre também a convenção de sinal, sempre quando eu vou liberar calor para o sistema, o calor é negativo, sempre absorver é positivo. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a esse exercício? Outro exercício que eu coloquei aqui para fazer um exercício mais simples, que é o exercício aqui que tem um medicamento, que é a ciclovir, é um agente antiviral usado para herpes genital e herpes zoster por infusão através da veia. Essa solução de aciclovir escoa através de um aquecedor a uma certa taxa, uma vazão máxima de 1,67 gramas por minuto de solução, então, dessa infusão. O fluido entra a 24 graus Celsius e sai a 37 graus Celsius antes da infusão. A solução de infusão, em adição com a ciclovir, contém 0,45% de NaCl e 2,5% de glicose. Ele pede, calcule a potência em watts, que deve ser usado pelo aquecedor para aquecer a solução. Aí ele já me fala ali o CP da água, que é 4,186 kJ por quilograma. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer o esqueminha que eu tenho do meu exercício, fazer um fluxogramazinho pequeno. Vou pegar aqui de novo o OneNote, pegar o anunciado, colocar ele aqui. O que eu tenho? É um processo simples, que eu tenho uma entrada, vou colocar aqui de azul. Eu tenho uma corrente de entrada com uma vazão de 1,67 gramas por minuto. Ele me fala que está entrando a 24 graus Celsius. 24 graus Celsius. Entra no meu aquecedor e sai a 37 graus Celsius. A solução tem 0,45% de NaCl e 2,5% de glicose. Ele quer saber qual que vai ser essa quantidade de calor, que é uma
taxa de calor, que é por isso que ele pede a potência, que deve ser usado pelo aquecedor para aquecer a solução. Além disso tudo aqui, ele me fala que o CP da água, 4,186 kJ por quilograma. Faltou o grau Celsius aqui, tá? Já põe aqui. Alguém não entendeu o que o exercício pediu? O que eu preciso fazer? A aplicação aqui do balanço de energia, Q menos WS é igual a delta H mais delta EP mais delta EC. Não tem trabalho de eixo, porque eu não tenho bomba nem tenho turbina. Variação de entalpia eu tenho, não tenho variação de energia potencial gravitacional, porque meu delta H é igual a zero. Não tenho variação de energia cinética, porque meu delta V é igual a zero. Então, eu posso desprezar essas energias. Então, eu sei aqui que meu calor vai ser igual à variação de entalpia. Só que aí, qual que é o problema, né? Ele não me fala nada de NaCl, ele não me fala nada de glicose. O que é isso que eu escrevi aqui? Ele não fala nada de glicose, mas quanto que eu tenho aqui, né? Se ele fala que é uma solução. Ele fala, então, essa solução ali de aciclovir tem 0,45% de NaCl mais 2,5% de glicose. Qual que é a porcentagem do restante? E o que é o restante? Então, eu tenho aqui 0,45 mais 2,5, eu tenho 2,95%. O restante aqui, se é uma solução aquosa, eu sei que é água. Então, eu tenho água, eu tenho ali a quantidade de água, tem 97,05% de água. Então, esse exercício aqui é só para mostrar que, por mais que eu tenha uma certa composição de NaCl, de glicose, eu vou considerar que essa minha solução é praticamente o CP da água. Por mais que eu tenha o aquecimento ali, porque 97,05% é água, o restante ali, os 2,95% eu tenho NaCl, tem glicose, que poderiam alterar no calor específico da minha solução, mas eu vou considerar que o CP da minha solução é praticamente o CP da água. Então, eu vou colocar aqui, considerando que o CP da solução de aciclovir é igual ao CP da água. Teve gente ainda que escreveu primeira pessoa do plural, viu, gente? Temos no trabalho, não escreve nenhum trabalho científico, a gente utiliza primeira pessoa do plural, utiliza terceira pessoa do singular, para tornar impessoal. Então, se eu considerei que o CP do aciclovir é igual ao do CP da água, então eu sei que o Q é igual a MCP delta T. Porque isso aqui, lembrar que delta H, MCP delta T. Qual que é a minha vazão máxima? Minha vazão máxima, 1,67 gramas por minuto, vezes o meu CP está em quilogramas, né? Então, eu já vou ter que fazer transformação aqui. Vou fazer transformação de 1,67 aqui primeiro. Vazão máxima, eu sei que é 1,67 gramas por minuto, vezes 1 minuto, 60 segundos, vezes grama, quilograma, 1 quilograma
mil gramas. Então, a minha vazão máxima aqui vai dar 1,67, divide por 60 e divide por 1.000. Vai dar aqui 2,78 vezes 10 a menos 5. Corta esse com esse. Corta grama com grama. Quilogramas por segundo. Então, o que que eu tenho aqui? Ele me pediu qual unidade em watts. Então, tá? Ainda bem que eu já transformei. Então, 2,78 vezes 10 a menos 5 quilogramas por segundo, vezes 4,196 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 37 menos 24. 37 menos 24 graus Celsius. Vai cortar graus Celsius com graus Celsius, quilograma por quilograma, vou achar aqui quilojoule por segundo, que vai ser watts. Então, quilogramas é 2,78 vezes 4,186 vezes 37 menos 24. 1,51 vezes 10 a menos 3 quilojoule por segundo. Ou, como ele pediu aqui, em watts, então é 1,51 watts. Porque lembrar aqui que é 1,51 joule por segundo. Que é a mesma coisa, watts, que foi o que ele pediu para calcular. Alguma dúvida? Vocês estão muito bons, sem dúvidas. Já ia falar, Gisele, esses exercícios que você está passando aí não estão muito difíceis, né? Já posso fazer a prova bem tranquilinha para vocês. Próximo aqui agora, então. Esse não estava nos slides, eu coloquei mais 2, tá? Porque eu sabia que vocês não iam ter dúvida. Aí eu já peguei mais 2, senão eu ia liberar vocês muito cedo. Esse é bom que a gente vai utilizar as tabelas de vapor de superaquecimento e vapor saturado. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida aqui? Não, né? Esse aqui é bem tranquilo. A única coisa que, às vezes, se vocês chegassem assim, vamos supor, cheguei aqui, existe, tá? Às vezes no concurso, tem aqui, você vai fazer, você fala, gente, como é que eu vou fazer isso, sendo que ele não me deu o CP do NaCl, ele não me deu o CP da glicose? Que é a mesma coisa que pode acontecer com vocês. Vamos supor que o trabalho de vocês lá, vocês estão fazendo suco. Eu sei que o suco é 98% de água. Eu posso considerar que para o balanço de energia, praticamente aquela minha solução é o CP da água? Posso. Porque é exatamente aqui, tá vendo? 97% praticamente é água. Então, vai ter uma alteração? Vai. Talvez o calor poderia ser um pouco maior, um pouco menor, mas vai ser ali uma coisa irrisoriamente que vai alterar. Então, eu já tenho uma ideia maior de, pelo menos, de escala. Não sei se vocês lembram, né? O que é escala de medida? É a ordem de grandeza, né? Que é o tanto, é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. Então, eu sei se é grama, se é miligrama, quilograma, que no caso aqui de calor, eu sei se é joule, se é watts, se é quilowatts, se é megawatts. Então, eu já tenho uma ideia de ordem de grandeza de energia que eu vou precisar para esse processo. Então, por isso que se fala muito, né, que na engenharia usa-se muito aproximação, 5% de dados ali que estão dentro da faixa aceitável. Então, é por isso que normalmente a gente utiliza essas, vamos dizer assim, artimanhas, considerações, que muita gente colocou lá no trabalho, né? Considerando que lá no processo de seleção teve 5% de perda, ou não teve perda nenhuma. Então, assim, porque são considerações que às vezes é até difícil de ter essa medida, que é aceitável. Pode falar, Gabriele. Gisele, porque igual na hora que você vai fazer a massa, né? Você fez só 1,67. A gente não precisaria de multiplicar esse 1,67 gramas por 97,05%, não?
Não, porque o que acontece, né? Poderia, mas aí eu considerei que toda a minha solução é praticamente, que eu coloquei aqui, né? Considerando que a CP da solução de aciclovir é igual ao CP da água. Então, o que eu fiz, né? Eu considerei que a minha solução praticamente era água. Não considerei que ela por mais que igual você está falando assim, eu poderia falar assim, não, eu vou pegar só a parte que é a água e vou multiplicar pelo CP dela, mas e o restante? Então, é melhor eu considerar tudo como sendo o da água do que eu descartar aqueles 3%, vamos dizer assim, né, 2,95%, que desse jeito que você falou, se eu pegar aqui 1,67 e multiplicar por 95, eu estou pegando só a vazão de água que está entrando. Então, eu vou conseguir calcular qual que é o calor que eu preciso para aquecer a água dessa solução de 24 para 37, que vai ser praticamente, o valor vai ser bem próximo, porque 3% vai ser bem baixo, mas só que aí eu estou descartando todas as outras, tanto o NaCl como a glicose. E possivelmente, viu, o CP dessas duas substâncias é maior que o CP da água. Então, se eu já incluo ali como se fosse a solução, eu já estou calculando um calor maior que eu vou precisar para o aquecimento, então fica mais aproximado. E a gente só está considerando o CP da solução igual ao CP da água, porque deu muito pouco, né, o NaCl e a glicose, ou independente do valor, a gente poderia considerar? Não, porque deu muito pouco, deu 97, praticamente ali, só 3% que é das outras substâncias, então por isso eu Então, posso mas considerar. se fosse, por exemplo, as outras soluções fossem, sei lá, 50%, aí a gente não podia fazer isso, não, né? Não, aí teria que pegar, né? Ou ter o CP da minha solução, porque aí é o que normalmente acontece. Vamos supor, assim, que você tem um suco concentrado, ou uma solução de NaCl concentrado. Eu não coloco, tipo, vamos pensar que é 50-50, né? 50 de NaCl, 50 de água. Eu não posso colocar 50% de massa lá de NaCl, calcular o CP de NaCl, e colocar 50% de água e colocar o CP da água. Ali, no caso, existe um CP da solução, porque é diferente eu pensar em água e NaCl, porque NaCl é sólido e tal. Então, eu tenho que fazer, já ter a medida daquela minha solução de 50% água e NaCl, que seria esse caso, da mesma forma que eu falo assim, o suco. O suco, por mais que ele tenha quase 98% de água, ele tem sólidos lá dissolvido, ele tem açúcar. Então, o que é o certo de se fazer? Que é o que tem que ser feito para você saber o valor de calor exato. É ir lá e medir o calor específico daquele suco. Não utilizar para cada componente, porque cada componente separadamente tem um CP diferente que na hora que ele entra lá, ele vai ser diluído, ele vai solubilizar, às vezes pode ter uma interação com outros componentes que vai ser um pouco diferente. Aqui, nesse caso, como eu tenho muito maior quantidade de água, por isso que praticamente, assim, não, vou considerar como sendo água aqui e desprezar a presença aí de NaCl e glicose. Entendi, obrigada. Maria Eduarda, eu não entendi que já é H20. Esse aqui eu perdi. O H da água? Ah, tá. Não, beleza. Você entendeu ou não? O próximo exercício, então, que tem aqui, para a gente resolver, é um exercício que vai envolver as tabelas de vapor saturado e tabela de vapor superaquecido. É um exercício também relativamente mais simples, tá? Eu acho que os primeiros lá que eu fiz, que a primeira aula foi um pouquinho mais trabalhoso, mas também foi o primeiro contato que a gente teve. Esse aqui também envolve a equação do balanço de energia, que a gente vai reduzir ela de forma a ficar mais simples. O que ele fala, então? Eu tenho um vapor a 10 bar, uma coisa que ele já não me fala, eu já vou colocar aqui, 1 bar é 100 quilopascal. Então, ele fala, vapor a 10 bar, normalmente quando é assim, é a bar absoluto, tá? Que é a pressão absoluta.
com 180 de superaquecimento, alimenta uma turbina com uma vazão de 2.000 kg por hora. A operação da turbina é adiabática e o efluente é vapor saturado a 1 bar. Calcule o trabalho exercido pela turbina em quilowatts e a gente vai desprezar as variações das energias cinéticas e energia potencial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu esquema, um vapor a 10 bar, que eu já posso colocar aqui a 1.000 quilopascal, entrando. Ele tem lá, né, superaquecimento de 180 graus Celsius. Não quer dizer, se ele tem 180 de superaquecimento, quer dizer que ele vai estar 180 graus acima da sua temperatura de saturação. Porque senão ele ia falar, vapor a 10 bar e 500 graus Celsius, aí ele está falando a minha temperatura. Quando ele fala assim, ó, eu tenho vapor nessa condição com 180 graus Celsius de superaquecimento, quer dizer, então, que ele está a 180 graus Celsius acima da sua temperatura de saturação. Vai alimentar aqui, então, uma turbina com uma vazão de 2.000 kg por hora. A operação da turbina aqui, a turbina é adiabática. E o efluente aqui é vapor saturado. 1 bar, já vou colocar aqui 100 quilopascal. Só colocar aqui de outra cor aqui, senão fica parecendo que tá saindo. Ele quer que coloque aqui, calcule o trabalho exercido pela turbina em quilowatts. Então, ele quer o trabalho aqui exercido pela turbina. Ou então, eu já vou colocar aqui o WS da turbina. Desprezar, ele fala aqui que delta é C e delta é P vai ser igual a zero. Foi o que ele falou aqui no enunciado. Quer que calcule o WS. Então, já facilmente aqui, primeira coisa aqui que eu tenho que saber que é adiabático, uma coisa funcionar de forma adiabática, eu sei que não há troca de calor. Se não há troca de calor, o meu Q lá da minha equação do balanço de energia, ele desaparece. Então, aqui, então, agora eu já vou voltar lá para a minha equação do balanço de energia, em que eu sei que Q menos WS é igual a ΔH mais delta é C mais delta é P. Posso simplificar bastante coisa aqui, o calor não tem porque é adiabático, o WS é o que eu quero achar, que é o trabalho da turbina, o ΔH é o que eu vou ter que avaliar aí com a variação de entalpia dos vapores, o ΔC e o ΔP, ele falou para desprezar que não teve nenhuma condição aqui, nem de mudança de energia cinética, nem de energia potencial gravitacional. Então, o trabalho que eu tenho da minha turbina é dependente aí do ΔH, então aqui WS é igual a menos ΔH, que é igual a menos aqui a minha vazão máxima, H da saída, menos H da entrada. Ou final menos inicial, o ΔH, né? Esse menos aqui veio daqui, viu, gente? Ó, o menos WS. Qual que é o H da saída, qual que é o H da entrada? E agora que eu tenho que verificar. Vou colocar aqui, condições
dos vapores. Eu tenho entrada e tenho saída. Entrada, 1000 quilopascal com mais 180 graus Celsius. O outro aqui é 100 quilopascal na temperatura de saturação. Vou ter que olhar qual que é o HV nessa condição, na tabela de vapor saturado, porque lembrar que é saturado, e o vapor de entrada é superaquecido. Aqui a mesma coisa, eu sei que eu vou precisar aqui do meu HV também para determinar. Então, a primeira coisa, né? A tabela de vapor saturado é o mais simples de olhar, 100 kPa, qual que é a temperatura de saturação. Vou colocar aqui a tabela minha de vapor saturado. Na pressão de 100 kPa, já vou colocar aqui aproximadamente, tá? 101,325, aproximadamente minha temperatura de saturação é 100 graus Celsius. E a minha entalpia, quando ele está no estado vapor, 2.676,1. Então, vou voltar aqui. Vou colocar aqui aproximadamente 100 graus Celsius e 2.676,1 kJ para cada quilograma. Então, achei a minha condição no meu vapor da minha saída. Agora, o vapor de entrada, ele já falou que é vapor superaquecido, ele veio aqui e falou para mim, o vapor a 10 bar com 180 de superaquecimento. Então, eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, tabela que estão propriedades, vapor superaquecido, ele me fala que está a qual condição? Ele está a 1000 quilopascal, então só voltar aqui, ó, minha condição de entrada 1000 quilopascal, qual que é a minha condição de temperatura, né? Quando eu estou quando eu estou a 1000 quilopascal, deixa eu colocar aqui a temperatura do vapor saturado quando está nessa condição, qual que é? Quando está 1000 quilopascal, ele está na temperatura aí de saturação 179,91. 179,91 graus Celsius. Se ele está com a condição ali 180 de superaquecimento, então quer dizer que eu vou fazer 179,191 mais 180, a temperatura do vapor de entrada é ali 359,91 graus Celsius. Então, se eu tenho essa temperatura aqui, como que eu achei ela? Eu peguei a temperatura de saturação mais os 180 graus Celsius, dá os 369,91 para verificar qual que é a entalpia do vapor nessa condição. Vou aqui na minha tabela de vapor superaquecido, nos 1000 quilopascal de pressão. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui 1000 quilopascal e eu quero olhar na minha temperatura ali aproximadamente 360, né, gente? Deu 359,91, então eu já vou olhar para não precisar de interpolar 360. Então, o que eu tenho aqui, 360 em 1000 quilopascal, a minha entalpia aqui é 3.178,9. Então, 3.178,9 kJ para cada quilo. Então, voltando aqui na equação, do balanço de energia, eu tenho que WS é igual a menos a vazão máxima, que eu não lembro quanto que é, 2.000 quilogramas por hora, 2.000 quilogramas por hora, vezes 1 hora, 3.600, já vou transformar, tá? Vezes
o meu ΔH da saída menos ΔH da entrada. ΔH da saída, 2.676,1 menos 3.179,9. 78,9, falei o contrário. Quilojoule por quilograma. Vai sobrar aqui, então, quilograma, vou cortar quilograma, vai dar quilojoule por segundo. WS, aqui, se vocês forem fazer, vai dar 292 kJ por segundo, que é 292 quilowatts. Que aqui vai dar negativo, né, gente? Ó, tô diminuindo 2.600 com 3.100, arredondando, vai dar negativo, negativo com negativo dá um trabalho positivo, que aí foi o que a Raquel até perguntou, sempre turbina é um trabalho positivo? Sempre, a turbina gerou aí um trabalho de 292, ou uma potência, né, que a gente fala de 292 quilowatts. Pode perguntar, Gabriela. Por que você somou as duas temperaturas lá no superaquecimento? Aqui, ó, ele falou aqui, ó, que vapor a 10 bar com 180 de superaquecimento. Então, quer dizer, primeira coisa que eu tenho que ver aqui, vapor a 10 bar, ou vapor a 1.000 quilowatts, quilopascal, falei errado. Vapor a 1.000 quilopascal. Vapor a 1.000 quilopascal, ele está nessa condição aqui. Ele está 179,91, mas ele falou assim que ele está com 180 graus de superaquecimento. Acima dessa temperatura que ele está de saturação, ele está 180 a mais. Então, por isso que eu somei 180 com mais 180 aqui para dar os 360. Porque aqui acabou que bateu justamente o mesmo valor. Então, eu consigo ali determinar, porque quer dizer, então, que aquele meu vapor, que ele fala que está superaquecimento, sempre eu tenho que verificar qual que é a condição dele em saturação, que a gente achou aqui, em saturação ele está 180. Mas quer dizer que quando eu falo que está sempre, está superaquecido 30 graus, vamos pensar ali, com superaquecimento de 30 graus, ele estaria aqui 210 de superaquecimento, a gente teria que verificar aqui na tabela de vapor aqui a 200 graus ou 250. Então, foi porque o exercício aqui ele me falou, ele está com 180 de superaquecimento. Quer dizer, então, que ele está 180 graus acima da sua condição de saturação, que foi o que a gente determinou pela tabela. Sim, ô Maria Eduarda, sempre quando estiver bem próximo, igual eu fiz aqui 100 para 101,325, 359,91, praticamente 360. Então, assim, porque vai dar um número muito próximo, porque a interpolação é média entre dois valores, então você pode fazer isso. E eu sempre tento colocar valores próximos, assim, para dar próximo da tabela para não ter que fazer interpolação. Mas aí eu dou também uma tabelinha, já como fazer interpolação já no Excel, já faz já de cara já, então não tem muito erro assim não. Porque interpolação é só cálculo matemático, na verdade. Gisele, Oi. mesmo você arredondando, essa última conta, a minha está dando 279, não 292. Peraí, deixa eu ver aqui então, talvez eu fiz a conta, 2.000 de 3.600, dá 0,555, não é? Isso. Aqui é razão, menos, escrever aqui, menos 0,55, acaba que tem que ser 6 aqui, quilogramas por segundo, vezes 3.178,9 menos 2.676,1. 502,8. É porque, na verdade, eu arredondei e o resultado que eu tenho é sem arredondar, sem fazer a interpolação, fazendo a interpolação. Vezes 0,556, dá 279, exatamente isso que ela falou aí, viu, gente? Porque o meu valor aqui tá
que eu tenho aqui, que eu fiz a interpolação. WS é 279,56 kJ por segundo, que é 279,56 kW. É porque aqui eu uso, para fazer a interpolação, ao invés de usar 100 aproximado aqui, ó, eu uso 2.675 aqui no meu resultado. E aqui eu uso os 3.178 mesmo. Então, dá bem próximo. Obrigado, viu, Jéssica? E, na verdade, aqui também, no exercício padrão, quem tiver a referência, até o Richard Felder, o livro chama Princípios Elementares dos Processos Químicos. Ele não coloca 180 de superaquecimento, ele coloca 190. Então, aí soma, porque aí ia ter que fazer outra interpolação, por isso que eu não quis colocar, porque se coloca 190 de superaquecimento, seria 180 mais 190, daria 370, então teria que fazer outra interpolação, por isso que eu joguei para cá. Aí por isso que dá realmente esse valor de 279, não os que eu tinha colocado 292, ou algo assim. Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas, passar para o último exercício, então, que eu coloquei aqui para fazermos, o exercício. Esse aqui eu acho que tem até na apostila, tá resolvido. Depois, se vocês quiserem ver, eu acho que quase todos têm eles também resolvidos. Ele tem no processamento de ácido glucônico, o caldo concentrado da fermentação contém 20% de ácido glucônico e é resfriado no trocador de calor antes da cristalização. Eu sei que 2.000 kg por hora do líquido deixa um evaporador a 90 graus Celsius, deve ser resfriado até 6 graus Celsius. O resfriamento é obtido por troca térmica com 2.700 kg de água, que essa água inicialmente está a 2 graus Celsius, ele não me fala a temperatura final dessa água, por enquanto, né? Ele fala agora, se a temperatura final da água da refrigeração é 50 graus Celsius, então quer dizer que a água entra a 2 e sai a 50. E meu fluido lá, ele está sendo refrigerado de 90 para 6. Ele quer, se a temperatura final aí da água de refrigeração é 50 graus Celsius, qual que é a taxa de perda de calor? De novo, né, que agora como é uma refrigeração, né, estou fazendo a redução de temperatura, eu vou perder calor, então eu estou removendo o calor do meu processo. Aí, para conseguir resolver, ele me fala algumas coisas. Suponha que a capacidade calorífica do ácido glucônico é de 0,35 calorias por grama grau Celsius, e lembre que uma caloria é 4,187 joules. O que a gente precisa fazer aqui? Fazer o esqueminha do exercício. O que eu tenho? Eu tenho aqui, basicamente, um trocador de calor. Nesse trocador de calor, entra os meus 2.000 quilos por hora do meu ácido glucônico, em que tem 20% de ácido glucônico, né? Colocar aqui. E o restante, óbvio, é água. 80% é água. Aqui está entrando numa temperatura de 90 graus Celsius. Vai sair aqui essa mesma solução com 2.000 quilos por hora, com a mesma composição, porque um trocador de calor apenas altera a temperatura, só que agora com uma temperatura de 6 graus Celsius. De onde que eu peguei? Aqui, ó, 90 para 6. Aí, o que mais que ele fala? Agora, já partindo para essa frase. O resfriamento é obtido por troca térmica com 2.700 quilogramas de água, inicialmente a 2 graus Celsius, e ela vai até
50. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar de verde. Então, eu vou colocar aqui como se fosse aqui uma serpentina, né? Ali um trocador de calor. Tá entrando aqui e vai sair dessa forma. Então, entra 2.700 quilogramas por hora de água, 100% água, a 2 graus Celsius, e aqui sai com uma temperatura de 50 graus Celsius, os mesmos 2.700 quilogramas por hora. Por que que é os mesmos? Porque não teve mistura ali, tanto é que eu fiz de duas cores diferentes, é uma troca de calor indireta. Quer dizer que a minha solução de ácido lá não mistura com essa de água. Porque se misturar, que é o caso lá da cerveja, lá com etileno glicol, a contaminação do meu produto e tem as consequências que vocês já imaginam que aconteça. Então, é uma troca de calor indireta. Aí ele quer ainda saber qual que é a taxa de perda de calor. E supõe aí a capacidade calorífica do ácido e da água. Então, ele ainda fala aqui que, além disso tudo aqui, tem uma taxa de perda de calor. Como é que ele consegue? Porque é exatamente isso. Vamos pensar que vocês estão lá num projeto, uma indústria, já foi projetado esse trocador de calor para acontecer a refrigeração dessa solução de ácido, com todas essas condições, aí você começou lá, tinha projetado dele de 90 até 5 graus Celsius, só que agora ele está indo a 6. Ou então você queria que fosse até 10 graus Celsius, ou então, na verdade, né, que fosse lá menos ainda, a 4 graus Celsius. Então, quer dizer que o seu processo tem alguma perda. Você está perdendo energia. Porque para o ambiente ali, alguma coisa está escapando e você está deixando de ter o resfriamento. Esse calor que eu acabei de desenhar aqui, todo o calor que está sendo absorvido pela água aqui seria removido dessa minha solução de ácido glucônico. Então, como isso não está acontecendo, está tendo uma perda de energia. Aí, então, esse é o esquema que eu tenho do exercício. Alguém tem alguma dúvida? Então, a primeira coisa que eu preciso para resolver, que eu acho melhor a gente já fazer aqui a transformação que nós temos aqui, né? A capacidade calorífica do ácido glucônico, ele fala 0,35 calorias por grama grau Celsius. Então, o CP do ácido glucônico é 0,35 calorias grama grau Celsius. Quero transformar em quilojoule por quilograma grau Celsius, tá? Então, vou multiplicar aqui. Uma caloria, ele me falou que é 4,187 joules. E eu sei aqui que 1 quilograma, 1.000 gramas. Então, aqui eu vou ter, corta aqui caloria com caloria, grama com grama, vai dar joule, grau Celsius, quilograma, né? Então, vai dar aqui, se fizer essa multiplicação, 1.465,45 joule quilograma grau Celsius. Que aí, se eu transformar para quilojoule, 1,465 quilojoule quilograma graus Celsius. Agora, faltou aqui fazer, né, que o CP da água, ele não deu aqui, né, mas eu sei que o CP da água é 4,187 quilojoule por quilograma grau Celsius. Então, tem essas minhas informações.
balanço de energia. Q menos WS, delta H mais delta SC mais delta EP. Vou colocar aqui um pouquinho. O que eu posso simplificar nessa minha equação aqui do balanço de energia? O calor é o que eu quero calcular. Não tenho trabalho de eixo, porque eu não tenho turbina, não tenho bomba. Não tenho variação de energia cinética, porque eu não tenho alteração de velocidade. E não tenho variação de energia potencial gravitacional, porque eu não tenho variação da minha altura, né? Eu não tenho variação de altura. Então, o Q vai ser igual a delta H. Lembrando que delta H, M, CP, delta T. O que é o jeito aqui agora que a gente... Agora lembrar, né, que o meu sistema diferente, eu tenho dois componentes. Que aqui, às vezes, a grande maioria de vocês preferem fazer dessa forma. O que eu falo dois componentes? Eu tenho um componente que está representado por A azul, que é a minha solução de ácido glucônico, e tem meu componente que está representado pelo verde, que é a minha água. Um vai liberar calor, o outro vai absorver calor. A diferença do que for liberado para o que for absorvido vai ser a minha perda, que é o que eu quero achar. Então, muita gente prefere fazer, ao invés de usar essa equação, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, o quê? Eu tenho o calor absorvido, porque tá o calor absorvido em módulo, menos o calor liberado, tem que ser igual ao calor que é perdido. Ou o calor da perda. Então, por que eu estou colocando em módulos aqui? Mas, basicamente, é o calor absorvido menos o calor liberado, vai ser o calor perdido que eu tenho. Quem absorve o calor, quem está absorvendo o calor é a água. Quem está liberando, libera calor, é a solução de ácido glucônico. Por que eu sei que libera o calor? O ácido glucônico, ele está indo lá de 90 graus Celsius até 6 graus Celsius, e a água, ela está vindo de 2 graus Celsius e está indo até 50 graus Celsius. Então, o calor absorvido, a gente pode calcular ele primeiro separadamente, o calor liberado, depois a gente acha qual que é o valor do calor perdido ou o calor da perda que eu tenho no meu sistema. Então, o calor absorvido vai ser vazão máxima vezes o CP vezes o ΔT. CP de quem? Que é absorvida é da água, né? Então, a vazão máxima de água, ele me falou ali, falou, né? Deixa eu ver quanto que é. 2.700 quilogramas por hora. 2.700 quilogramas por hora. Se vocês quiserem, pode até colocar aqui. Da água, da água, da água. 2.700 quilogramas por hora, vezes 4,187 kJ por quilograma graus Celsius, vezes os 50 menos 2 graus Celsius. Calor absorvido vai ser igual a 2,48 vezes 4,187 vezes 2.700, vai dar 5,4, 42, tá? Vezes 10 a quinta
corta quilogramas com quilogramas, graus Celsius com graus Celsius, quilojoule por hora. Esse é o calor absorvido, que a água, aquela vazão, ela vai absorvendo o meu sistema. O calor liberado pelo ácido glucônico, é a vazão máxima do ácido, vezes o Cp do ácido, o ΔT do ácido. Então, eu tenho aqui 2.000 quilogramas por hora, vezes 1,465 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a minha temperatura, que é de 90 menos 6, que dá, eu vou colocar aqui, né? 90 menos 6 graus Celsius. Calor liberado. Claro que aqui eu estou calculando o módulo, tá, gente? Mas o final é quanto? 6 e o inicial 90. Então, como eu já estou calculando o módulo, eu já estou colocando o valor positivo. Porque sempre lembrar, ΔH é final, ΔT é final menos inicial. Aqui eu já estou fazendo porque eu vou igualar os dois para conseguir determinar lá qual que é o calor perdido para o sistema. Então, se eu fizer aqui esses 2.000 quilogramas que eu tiver aqui, vezes 1,465 kJ por quilograma grau Celsius, vezes o 90,6, eu acho qual que é o calor liberado. Só que aí vai a pergunta, né? O que ele me falou? Ele falou uma das coisas aqui que ninguém nem perguntou, se atentou. Vamos ver aqui, voltar aqui no enunciado. Ele fala aqui, ó, suponha que a capacidade calorífica do ácido glucônico é 0,35 calorias por grama grau Celsius. Então, na verdade, é do ácido glucônico, ele não me deu o CP da solução. Então, aqui, a pergunta que até você fez anteriormente, Gabriela, aqui agora eu tenho que fazer 0,20 ou 20% de 2.000 tem o CP de 0,35. E o restante, o 0,8, é o CP da água. Por quê? Agora, 20% eu já não posso aproximar, não é aqueles 3% pequenininho. Então, dessa forma aqui, ó, aqui agora para eu achar o calor liberado, vai ser a vazão máxima de ácido, o CP do ácido, mais o delta do ácido. Aí aqui, só para completar, ó, mais a vazão máxima de água que eu tenho no ácido, vezes o CP da água, vezes o ΔT da água, que eu tenho presente na minha solução de ácido. Qual que é a minha vazão, qual que é a minha massa de ácido, né? Vamos colocar aqui. Eu tenho lá na minha entrada 2.000 quilogramas por hora. Sei que 20% é ácido e os outros restantes, 80%, é água. Então, a massa de ácido ou vazão máxima é 0,20 vezes 2.000 quilogramas por hora. E a vazão máxima de água na minha solução é 0,80 vezes 2.000 quilogramas por hora. Então, se eu tenho aqui 2.000 vezes 0,2, eu tenho 400 quilogramas por hora. É aí a minha vazão máxima que eu tenho de ácido glucônico na minha solução de entrada. E o restante, os 1.600 quilogramas, é de água. Agora, voltando aqui na minha equação, o calor liberado, então, vai ser 400 quilogramas por hora, vezes 1,465 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a temperatura que vai lá de 90 menos 6 graus Celsius, mais o CP da água, CP não, a vazão máxima da água nessa solução, 1.600 quilogramas por hora, vezes 4,187 kJ por quilograma graus Celsius, vezes
os 90 menos 6 graus Celsius. Então, o calor liberado aqui vai ser 400 vezes 1,465 vezes 84. 4,92, aqui vai cortar graus Celsius com graus Celsius, quilograma, vezes 10 à quarta quilojoule por hora, mais 1.600 vezes 4,187 vezes 84. Aqui vai dar 56,27 vezes 10 à quarta quilojoule por hora. Então, eu tenho aqui 4,92, expoente 4, mais 56,27. Somos 2, eu tenho o calor liberado, dá aqui de 6,12 vezes 10 à quinta quilojoule por hora. Então, esse é o calor liberado, é o calor absorvido. Tem diferença, né? Olha o tanto que eu tenho o meu calor liberado, que está sendo liberado lá pela solução de ácido glucônico, e o tanto de calor que está sendo absorvido. Então, quer dizer que se eu estou liberando um certo calor, parte eu estou perdendo para o ambiente. Qual que é essa minha perda? Então, o calor perdido aqui, o calor perdido. Pode perguntar, Débora. Ô, Gisele, esse ΔT da água não seria 50 menos 2? Os dois estão 90 menos 6 graus Celsius. Ah, sim. Só escrever aqui, porque depois que eu coloquei a água aqui, ficou confuso mesmo. O que acontece? Quando eu falo calor liberado, você pode até colocar aqui. Calor liberado, agora é como se a gente tivesse o primeiro aqui, calor absorvido, a gente está olhando só o verdinho. Então, aqui seria tudo verde. Ó. É exatamente isso, é o 50 e o 2, é a água. Então, esse é o calor absorvido. Agora, o calor liberado é o calor liberado pela solução de ácido glucônico. E a solução de ácido glucônico, ela tem ácido e água solubilizada. Então, assim, por isso que eu coloco aqui, é a mesma condição. O calor liberado é nessa condição aqui da setinha em azul. É o que entra aqui e o que sai nessa condição. Porque aqui, por mais que na corrente ficou a mesma coisa, né? Todos os dois têm água, mas aqui é a água presente na minha solução de ácido glucônico, que entra o quê? 400 quilogramas por hora de ácido glucônico e os 1.600 de água, que entra a 90 graus Celsius e sai a 6. Então, por isso que aqui, ó, nessa condição que você perguntou aqui, se não seria a água, aqui não seria o 50 e o 2, não, aqui é 90 menos o 6, porque é a água presente na solução de ácido glucônico, por isso que eu escrevi aqui, para às vezes ficar mais fácil de você entender. Entendi, obrigada. Às vezes você escreve aí de um jeito que fica mais fácil para você entender, para às vezes não ficar confuso, porque pode ser que tenha ficado confuso por isso. Então, o calor perdido aqui para o meu ambiente vai ser o calor liberado menos o calor absorvido. Ou, né, quem achar melhor, né, calor vou colocar aqui, né, poderia ser, né, calor, quem que está liberando é a solução do ácido glucônico menos o calor que a água como refrigerante, a água refrigerante, vamos colocar assim, que é um fluido refrigerante, está absorvendo. Então, eu tenho aqui o tanto que está sendo perdido no meu processo, que vai ser, então, os 6,12 vezes 10 à quinta, menos os 5,42.
5,42 vezes 10 à quinta também, quilojoule por hora. Isso aqui é meu calor perdido. Então, o calor perdido, ou a perda, né? Quer dizer que meu sistema não é diabático, viu, gente? 6,12 menos 5,42, 7 vezes 10 à quarta quilojoule por hora. Ou quem quiser aí colocar por segundo aí, né? Depois é só transformar aí, dá 1,94 vezes 10 a menos 4 kJ por segundo. Então, tem ali o valor que eu tenho do meu processo, como aí a quantidade de calor perdido no processo. Alguma dúvida nesse exercício? Aqui eu resolvi exatamente aqui primeiro, né? Deixei aquela equação aqui do balanço de energia e passei para isso, calor absorvido menos calor liberado é igual ao calor perdido, né? O calor liberado menos calor absorvido é igual ao calor perdido. E deixei de lado um pouquinho aqui essa minha equação aqui de cima, que é a equação do balanço de energia, só que é exatamente a mesma coisa, MCP delta T da minha entrada, os somatórios, né, do MCP delta T da minha entrada, mais os somatórios do meu delta T da saída, eu fizer essa diferença, vai dar exatamente o mesmo exercício. Que aí, basicamente, o que eu teria aqui, né? Eu teria aqui a quantidade de calor que eu preciso, que a perda vai ser o delta H do ácido, da solução de ácido, mais o ΔH que eu tenho da água, menos o ΔH que eu tiver aqui, vamos dizer assim, da água como refrigerante. Quando eu falo refrigerante, é o verdinho lá do desenho, tá, gente? Água utilizado como fluido refrigerante. Isso aqui, então, é o calor liberado que a gente fez, e esse aqui é o calor absorvido. Então, é exatamente a mesma forma que fizemos aqui separado, mas dá o mesmo resultado. Assim, fazendo separado, a grande maioria prefere fazer assim, que fica mais fácil de entender. Na prova, mais ou menos, é isso aqui, viu? Não muda muito, não. Basicamente, são exercícios que nós vamos fazendo aqui na sala, não muda muito, não. Aqui, é sempre importante, não sei se vocês conseguem notar, porque se eu falo que se o meu processo, vamos pensar aqui, se eu não falo a temperatura aqui de saída da água, aí eu falo, considere o meu sistema diabático, o que ia acontecer? Não ia ter esse calor. Facilmente eu conseguiria achar a temperatura da água refrigerante. Por quê? O calor que está sendo lá liberado pelo esse azul, que é a solução de ácido glucônico, está sendo absorvido pela água. Então, facilmente, o calor, né, os dois são iguais, porque eu não estou tendo perda, então, quem está cedendo, né, alguém tem que absorver, que é o que acontece quando a gente aquece a água, né? Por que eu consigo prever o tanto de lenha que eu vou ter que queimar para produzir, sei lá, tanto de vapor, vou produzir um doce de leite, ou fazer um certo evaporação? Porque eu sei o tanto de calor que eu tenho que fornecer para aquela solução para remover certa quantidade de água. Então, com isso, considerando, que aí é uma consideração, né, que 100% da queima daquele combustível que é lenha vira calor, aí eu consigo prever. É claro que existem outras interferências, porque se a gente pensar o sistema totalmente isolado, é difícil, né? Porque olha a gente caminhando perto de uma fogueira, perto de um forno, tem o quê? Uma certa radiação de calor nas proximidades, não só radiação, né? Tem a convecção do ar que tem aquela mistura, então acaba que eu tenho uma certa perda de calor para o ambiente, que é o que acontece, a gente consegue aproximar esse valor, considerar que a perda é tão irrisória que basicamente está envolvida ali, que a troca térmica, a troca de calor vai ser
envolvido de forma fechada no meu sistema. Por isso que podemos colocar e fazer essas considerações. Mais alguém aí tem alguma dúvida? Eu também sou boa mesmo. Só tem dias que não. Você falou, Gisele, só repete, se a gente não tivesse calor, aí a gente ia ter que achar a temperatura através das contas para depois achar o calor, que ia ser igual, né? É Então, isso que você falou? isso são duas coisas, tá? Vamos pensar que se eu não falasse nada, eu estou lá na minha empresa, eu sou trabalhando na Farmax, vamos pensar assim, ela produz esse ácido glucônico e eu utilizo a água mesmo, que está 2 graus Celsius para refrigerar. Só que aí você chega lá e vê exatamente isso, está entrando 2.000 quilogramas por hora dessa solução a 90 graus Celsius e o equipamento foi projetado para me dar a solução a 4 graus Celsius. Então aqui, na verdade, você projetou, comprou o equipamento lá, tinha que ser 4 graus Celsius. Aí você vai chegar lá, vai olhar e vai verificar, primeira coisa, né, vai verificar, tá entrando a 90 mesmo? Tá. Na minha composição é essa? É. A minha vazão é essa? É. A outra coisa, né, ver se a minha vazão de saída é essa e mediu lá 4 graus Celsius. Aí outra coisa que você vai ver, então eu vou lá ver se o meu material que está sendo utilizado para refrigerar, se está tudo certo. Aí você vai lá, checou, tá a mesma vazão, é só a água está entrando a 2 e está saindo a 50. Então aí você fala assim, ué, mas o que está acontecendo? Que se aqui entra 90 e por essa condição aqui não está saindo no valor que está sendo projetado, eu chutei aqui, tá? Mas dá para calcular. Alguma coisa está acontecendo. Que aí foi exatamente o que a gente conseguiu ver, que esse processo, não é, o calor liberado não está sendo igual ao calor absorvido. Porque olha aqui, a gente não fez isso aqui, ó. O calor liberado, perdido, né, ou absorvido, tem uma perda, porque se os dois fossem iguais, eu teria ali temperatura diferente ou vazão diferente. Então, aí, com esse estudo lá, você chega e checa, não, tô vendo aqui que o meu trocador, ele tem um furo lá e tá tendo uma perda de calor para o ambiente. Então, aí você consegue detectar. Então, por isso que ele não está dando, ele não está reduzindo o tanto de temperatura que ele foi projetado, porque eu estou tendo essa perda de energia para o ambiente. Então, quer dizer que eu vim aqui, estou produzindo, estou usando um refrigerante, uma vazão de 2.700, mas eu teria que aumentar essa vazão, ou então o diferencial de temperatura, para conseguir chegar no valor de interesse meu, que é os 4 graus Celsius. Porque teve um erro lá que está tendo essa perda de energia, que não era o que eu queria que tivesse acontecendo. Aí a outra situação que eu falei seria uma outra situação, vamos supor, um outro exercício. Ele fala que não tem calor, meu sistema, vamos pensar, exercício agora, né? Eu tenho um trocador de calor que entra uma vazão, vou utilizar um fluido refrigerante aqui da mesma forma que entra e sai, e ele é adiabático, então não tem troca de calor é zero. E eu falo aqui que entra a 2 graus Celsius, sai a 50, e aí agora o exercício seria, vamos pensar aqui, entra a 90 graus Celsius, e eu quero determinar qual então a temperatura que ele vai sair. Ou ainda, né, eu sei que entra aqui os 2.000 quilogramas, que tem várias variações para esse exercício ou da sua situação lá na prática. Você sabe que entra 2.000, entra 90, sai aqui ainda de novo seus 6 que você quer aqui, sai seus 6 graus Celsius, só que aí, que tanto que eu preciso aqui de massa desse meu refrigerante para que ele entre a 2 e depois saia a 50. Então, assim, eu posso fazer de várias formas esse exercício. E aqui pensando que eu estou utilizando água, mas vamos pensar que eu estava utilizando um fluido refrigerante, que é o que acontece normalmente na prática. Eu utilizo amônia, eu utilizo lá, antigamente eu utilizava o CFC, que é o que? Ele entra na forma de gás, ele entra aqui na forma de líquido, e depois ele sai na forma de gás. Porque ele está com uma energia menor, ele vai absorver aquela energia e vai virar o gás, que é o que acontece lá no nosso circuito de geladeira, o que a gente tem também no ar-condicionado. Exatamente, eu tenho a condensadora e tenho a evaporadora, porque
apenas aquele patamar que a gente tem lá de mudança de fase aqui compensar, eu tenho um delta de energia aqui gigantesco, que eu utilizo ou para refrigerar ou para aquecer. Vai depender ali se eu estou caminhando para cá no gráfico ou se eu estou caminhando para cá, para aumento de energia ou para diminuição de energia. Lembrando que aí eu não tenho alteração de temperatura nesse caso. Mantendo a minha pressão, então a minha tubulação, é fácil de manter ela na mesma pressão, porque a pressão é dependente da força naquela área que está sendo exercida ali, da minha tubulação ou do meu equipamento. Então, eu consigo manter aquela minha pressão sem alterar a força. O que vai alterar aqui é só energia. Eu adiciono energia para um combustível, para uma queima de combustível, né, ou por adição de energia elétrica ou outro tipo de energia, eu consigo ali alterar a fase presente daquela minha substância, se ela está na forma líquida ou se ela está na forma vapor, e com isso eu tenho ali um delta de energia que é muito utilizado em todas as indústrias, viu? Tanto é que se vocês forem visitar, ou quem já faz estágio, já fez, sempre tem ali indústrias, principalmente de alimentos, tem a caldeira, que é um equipamento que produz vapor. Eu vou aquecer a água através da queima de lenha ou de um óleo, e essa água vai virar vapor. Aí esse vapor é jogado, né, vamos dizer assim, ele é conduzido até os equipamentos que vão necessitar de uma troca térmica, de um certo aquecimento, que normalmente é um evaporador, um cozedor, um secador, todos eles que envolvem ali incorporação de energia. Eu vou utilizar esse vapor porque é uma energia mais barata do que se a gente pensar se eu fosse utilizar uma resistência elétrica para aquecer. Então, é muito mais barato utilizar a energia térmica do que usar a energia elétrica. E de outra forma, quem já passou em perto de empresas, vocês conseguem ver também torre de resfriamento, que é exatamente essa troca térmica aí que normalmente você vê aspergindo, que aí tem amônia, tem o líquido refrigerante que sai lá da forma gás e vira líquido e depois retorna para o meu processo. Ele entra como líquido, vai absorver energia, vai virar gás depois lá com o processo de apenas mudança de pressão e temperatura, você consegue de novo aqui ter esse delta de energia que é muito importante para as indústrias. A Débora, você está com a mão levantada? Alguma outra dúvida? Não, foi daquela hora que eu apertei mesmo. Tá, não, beleza. Gente, mais alguém? Alguma outra dúvida? Mas basicamente o que vocês perguntaram, os exercícios, igual eu falei, assim, são exercícios que a gente fez aqui na sala, normalmente na prova, não muda muito. Então, é o que pode alterar do lado de cada música. Saiu da reunião. Quem será o do lado de cada música? Depois vocês descobrem, me falam, viu? Na próxima... É a Neide. Eu acho que é a Neide, né? Ela é professora de música, né? Isso. Aí, basicamente, o que a gente vai trabalhar e tem na prova são isso. O que altera, é lógico que com balanço de massa e balanço de energia, cada